Política de AZ, chegando aqui no seu rádio, olha só, o professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que o presidente da Coreia do Sul decretou lei marcial e causou um caos político e social no país. O professor vai trazer uma explicação, né, do que é que está acontecendo lá na Coreia do Sul. E ainda o professor fala que depois da derrota na Alep, os Gouveia podem perder a MUP para um aliado de Eduardo da Fonte. Sabe quem fala sobre tudo isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, ontem tivemos uma movimentação política muito intensa vinda lá da Coreia do Sul. Aqui no Brasil, em relação à política, sabemos um pouco mais sobre a Coreia do Norte justamente por ela ser uma ditadura comunista. Mas ontem, na vizinha Coreia do Sul, que é uma democracia liberal, tivemos uma tentativa de golpe de Estado na prática. O que ocorreu foi o seguinte: o presidente Yoon Suk-yeol decretou lei marcial, que é aquele modelo de política, de legislação, que permite ao governo controlar a imprensa e também controlar o ir e vir das pessoas, retirar direitos fundamentais, enfim, uma série de questões que diminuem ou até impedem o exercício dos direitos fundamentais. O presidente fez isso baseado em quê? Primeiro que o Yoon Suk-yeol, ele é um presidente fraco no cargo. Ele ganhou a eleição em 2022 com menos de 1% de diferença para, né, os seus adversários. Ele é um presidente conservador, de direita, mas não tem a maioria do parlamento. Agora, esse ano, em abril, houve eleições lá na Coreia do Sul, eleições parlamentares, e os partidos de centro-esquerda, enfim, e de centro, conseguiram maioria no parlamento. Só para ter uma ideia, dos 300 deputados do país, mais de 170 estão nos partidos de oposição. O que significa dizer que desde abril que o presidente não aprova mais nada no parlamento. Então ele foi à televisão e decretou uma medida, isso às 11 horas da noite lá da Coreia, decretou essa lei marcial, causando inclusive pânico na população. Como a população vive em estado de tensão por causa da vizinha Coreia do Norte, e aqui eu vou lembrar uma questão interessante: Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estão tecnicamente em guerra, porque houve uma guerra em 1950, a Guerra das Coreias, e nunca houve um tratado de paz. O que eles têm é basicamente um cessar-fogo que vai perdurando há mais de 60 anos. Agora, o ponto é que, com essa tensão, as pessoas ficaram com muito medo, porque o presidente acabou, ao anunciar a lei marcial, indicou que o país estava sob uma ameaça comunista e mais. Tinha gente infiltrada do pró-Coreia do Norte dentro do Estado, dentro do país. E a lei marcial permitiria com que o presidente governasse, inclusive, caçando essas pessoas. Só que quando as pessoas viram, lá na Coreia do Sul, movimentação de tropas, de helicópteros, enfim, e de muita mobilização nas ruas, elas entraram em pânico, até pensando, algumas delas, que poderia estar havendo aí uma invasão da Coreia do Norte. A oposição tentou, na hora que o presidente anunciou essa medida na televisão, a oposição correu para o parlamento, só que o parlamento estava cercado pelo exército. Muitos parlamentares conseguiram enfrentar o exército, entraram no parlamento, outros conseguiram de alguma forma chegar lá, e 190 dos 300 deputados conseguiram derrubar o decreto. O detalhe é que desses 190, tinha vários deputados do mesmo partido de direita do presidente e também concordaram com a medida de derrubar, né, a lei marcial. Ou seja, os 190 deputados que conseguiram entrar no parlamento foram unânimes com relação à derrubada do decreto. Uma coisa importante é que o presidente enfrenta primeiro uma popularidade muito baixa. Ele tem por volta só de 20% do apoio populacional. Outra coisa também é que a mulher do presidente, ela enfrenta muitas acusações de corrupção. Inclusive uma delas é que ela teria recebido uma bolsa, uma dessas bolsas chiques, no valor de R$11 mil, e isso está acima do que a lei permite para que qualquer pessoa ligada ao governo receba. Então, há denúncias de corrupção, inclusive elas não foram
levadas adiante pelo parlamento, ou, aliás, pelo poder judiciário, mas isso tudo diminui a popularidade do presidente. Resultado, ele percebeu que está com o governo paralisado e aí tentou a lei marcial, né, para conseguir governar, enfim, mas aí dessa forma, impedindo os coreanos de terem seus direitos fundamentais. O que se discute é o seguinte: depois dessa derrubada do decreto pelo parlamento sul-coreano, o presidente recuou da medida e aí as tropas deixaram a mobilização. E detalhe interessante, para completar a confusão, a polícia do país ficou contra as medidas do presidente, ou seja, poderíamos ter tido aí um confronto polícia contra exército. Então a situação na Coreia é tensa, mas o presidente recuou da medida e o que o parlamento fala agora é que há uma possibilidade de impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, mas é claro, a conferir. Enfim, vamos ver os desdobramentos do que pode ocorrer, né, lá na Coreia do Sul, que é importante como questão geopolítica, porque está ali vizinho da Coreia do Norte, vizinho do Japão, da China e da Rússia. Ou seja, há um ponto de tensão muito grande naquela parte do mundo e isso impacta inclusive nós aqui no Ocidente, porque Europa e Estados Unidos estão de olho nessa situação também. Bem, para terminar o nosso comentário, só um lembrete do que a gente chama de day after, ou seja, o dia depois da eleição da mesa diretora lá da Alep. Os Gouveia perderam espaço político, isso é muito importante registrar, porque desde que eles conseguiram crescer muito no estado, né, a partir do Marcelo Gouveia, prefeito de Paudalho, e que também conseguiu ser o presidente da MUP, e além do Gustavo Gouveia, deputado estadual, eles cresceram muito, ganharam muitas bases, inclusive Gustavo elegeu a esposa na região ali da Mata Norte, mas agora estão enfrentando resistências, porque esse crescimento dos Gouveia foi um crescimento em cima de bases de outros deputados, e Eduardo da Fonte reagiu, estimulou a candidatura do Francimar Pontes, Francimar venceu e agora há uma possibilidade de disputa na MUP, justamente outro feudo, outro lugar no qual os Gouveia tinham crescido, que era o Marcelo Medeiros, Marcelo Gouveia, aliás, é o presidente da instituição e pode, né, ter um bate-chapa com alguma candidatura do PP. Isso é o que se diz nos bastidores e aí vamos ter mais desdobramento dessa disputa por bases aqui em Pernambuco. Mas aí, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo